Bom, esse modelo, ele representa o corte sagital de um embrião e ele representa principalmente a diferenciação do mesoderma intermediário, que na verdade é o mesoderma nefrogênico. Ele tem uma diferenciação céfalo-caudal e ele se diferencia em pronéfron, mesonéfron e depois o metanéfron, que é o rim definitivo. O pronéfron e o mesonéfron são rins intermediários que se diferenciam e logo após se degeneram. É importante ressaltar aqui, nesse modelo, o pronéfron já se degenerou e o mesonéfron ele está desenvolvido. Ele tem os cordões mesonéficos e o ducto mesonéfico que drena ele até a cloaca. A partir do ducto mesonéfico irá surgir um prolongamento chamado de broto uretérico. Esse broto uretérico ele vai começar a estimular o blastema metanefrogênico, que vai ser o rim definitivo e que está sendo mostrado aqui embaixo. Nesses dois modelos, eles representam justamente a ramificação do broto uretérico para o blastema metanefrogênico e enquanto ele se ramifica, ele também induz a diferenciação e a proliferação desse blastema metanefrogênico em estruturas de néfrons e depois vão se juntar e vão formar um rim definitivo. Bom, esse modelo ele mostra que com a indução mútua do broto uretérico e do blastema metanefrogênico surgem-se assim muitas ramificações e vão continuar se ramificando a nível de ducto coletor e a nível de néfron. Essas ramificações aqui, essas primeiras ramificações, elas começam a se fundir e formam os cálices menores, os cálices maiores, a pelve renal e se junta com o ureter que vai se desembocar na bexiga. Esse ureter ele tem uma posição ventral ao rim definitivo e essa posição ela só vai mudar, ela só vai passar a ser medial assim que o rim ascender para a região lombar. É importante ressaltar que apesar do rim ele ter toda a sua origem do mesodermo intermediário, toda a sua estrutura coletora, que vai desde os ductos coletores até o ureter, ele vem do broto uretérico e toda a estrutura de néfron, que é a cápsula de Baumann, o tubo contornado proximal, a alça de Henle, o tubo contornado distal, ele se origina do blastema metanefrogênico. Esse esquema representa o sistema genital indiferenciado no embrião. Aqui a gente está representando a gônada indiferenciada. Aqui em cinza a gente vê o gubernáculo, que é um ligamento que liga a gônada até a parte mais interna da saliência lábio-escrotal. Do lado dele nós temos representados de cada lado o mesonéfron, que é um intermediário, vai se degenerar. Só que se a gônada for se diferenciar na gônada masculina, parte desse mesonéfron vai persistir porque ele vai participar da formação das veias genitais masculinas. Se diferenciar em uma gônada feminina, esse mesonéfron vai todo se degenerar. Girando a peça, a gente consegue ver o ducto mesonéfrico e os túbulos mesonéfricos ligando aqui ao mesonéfron. Aqui na frente a gente consegue ver também de cada lado da peça em rosa os ductos paramesonéfricos ou os ductos Miller, e girando a peça mais uma vez a gente consegue ver que antes deles entrarem no seio urogenital eles se fundem. Esse modelo mostra o desenvolvimento das veias genitais femininas. Então, com a ausência da testosterona, houve a diferenciação dessas gônadas para ovários e também a involução do ducto mesonéfrico. E a ausência do fator antimilleriano ocasionou a persistência e o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos. A porção que não se funde dos ductos paramesonéfricos formam as tubas uterinas
E a porção que se fundiu para entrar no seio urogenital forma o útero e a parte superior da vagina. A parte inferior da vagina ela é formada pelo seio urogenital, tal como a bexiga também, que é a uretra feminina. O gubernáculo que liga o ovário até a parte mais interna da saliência labial, ele vai formar o ligamento ovariano e também o ligamento redondo do útero. E aqui a gente também vê representado em corte os ureteres desembocando na bexiga. Bom, esse modelo ele demonstra a diferenciação de uma gônada que antes era indiferenciada para uma gônada masculina. Então, a gente vê que com o fator determinante testicular, a gente percebe a persistência desses cordões, que são os cordões sexuais primários. Eles são mesenquimais e eles englobam as células germinativas, que são derivadas da migração de células da parte mais caudal da vesícula vitelina próxima ao alantoide. Os cordões sexuais primários ou cordões medulares, eles vão evoluir para cordões seminíferos e vão formar também a rede testicular, que vão se comunicar com o túbulo mesonéfrico e o ducto mesonéfrico. Aqui a gente também vê a persistência do ducto paramesonéfrico, que vai se degenerar pela produção do fator antimileriano pelas células de Sertoli, que são células epiteliais que vão estar aqui envolvendo essas células germinativas. Aqui a gente vê que é uma evolução dos cordões seminíferos, que vão dar origem aos túbulos seminíferos, que vão aparecer na puberdade, mas ainda no embrião são cordões seminíferos. Aqui a gente vê a rede testicular posterior no testículo e se comunicando com o ducto eferente e com o epidídimo, que é formado pelo ducto mesonéfrico, com a persistência dele devido à presença de testosterona produzida pelas células de White ou células intersticiais que ficam no mesoderma entre esses cordões seminíferos. A gente percebe também a formação de uma cápsula de tecido conjuntivo espessa, revestido esse testículo, que é a túnica albugínea, e ela envia septos para dentro do testículo, dividindo esse testículo em lóbulos. Bem, a gente tem aqui um corte sagital da pelve de um embrião masculino, numa visão retroperitoneal, retirando-se então o peritônio, e a gente consegue visualizar a descida do testículo, que é a glândula masculina, para o saco escrotal. Essa descida se dá por dois fatores. Primeiro, pelo crescimento da parte caudal desse embrião e também pelo encurtamento do gubernáculo, que prende o testículo à parte mais interna da saliência labioscrotal. Esse gubernáculo encurtando-se, ele traciona o testículo, vai passar através do canal inguinal e vai se posicionar na bolsa escrotal. Então, nesse esquema, a gente já percebe o testículo posicionado na bolsa escrotal. Isso ocorre logo no final da gravidez. E precedendo a descida desse testículo, nós temos uma prega de peritônio que desce também através do canal inguinal para a bolsa escrotal e forma aqui o processo vaginal. Nesse modelo aqui, está representando a futura ascensão dos rins. Os rins, aqui nesse modelo, eles estão em uma posição pélvica. Aqui é a artéria aorta e dela está saindo um ramo, que é a artéria renal, que está se dirigindo a cada um dos rins. Saindo dos rins, a gente vê o ureter, que está se desembocando na bexiga. Esse rim, além de ascender até a região lombar, logo abaixo das glândulas adrenais, ele também vai sofrer uma rotação, fazendo com que a pelve renal, que antes era ventral, ela fique numa posição medial. Nesse modelo, a gente já vê a posição definitiva dos rins, posicionado na região lombar, logo abaixo das glândulas adrenais. A gente vê que o rim direito, ele se
ficou um pouco abaixo do rim esquerdo por causa da presença do fígado. A gente vê também o alongamento dos ureteres e também houve a rotação do rim, fazendo com que o hilo renal ficasse medialmente. E também o rim do feto e do embrião, ele é multilobado e essa lobulação ela vai se perdendo com o crescimento.